Atenção para a reportagem inédita Brasil. Tivemos acesso com exclusividade ao depoimento de Vanderlei e a menina que testemunhou contra o Vanderlei e o colocou na prisão. No documento há uma série de perguntas que não foram respondidas por Vanderlei. Por exemplo, o que Vanderlei carregava dentro da sacola na última imagem de câmera de segurança andando com a Lucilene atrás dele. Veja comigo a reportagem inédita. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade a depoimentos importantes. Os documentos revelam em detalhes a tentativa de Vanderlei em mudar a versão do que aconteceu naquele 24 de dezembro, quando Lucilene desapareceu. Desde o começo ele se entrega ao mentir que não teve nada com a minha sogra. Desde o primeiro momento que ele falou, eu não sou nada da Lúcia, eu sou sócio, ali eu tive a certeza que ele realmente estava envolvido de ter sumido com a minha sogra. E essas mentiras, pagar testemunha. Gente, se eu não fiz nada com uma pessoa, eu estou dizendo a verdade, para que eu vou pagar testemunha? A família toda foi na delegacia depois, ninguém precisou pagar testemunha para ir lá falar. Ninguém precisou pagar ninguém ou mentir para falar o que sabia. E por que só ele faz isso? Se ele é o tão verdadeiro que só fala a verdade, o inocente. No dia 17 de fevereiro, Vanderlei tenta explicar à polícia pontos ainda obscuros durante a investigação. O principal deles. Afinal, o que o principal suspeito estava fazendo entre 7 e 9 da noite na véspera de Natal? No primeiro depoimento, no dia 3 de janeiro, Vanderlei não contou para a polícia sobre o encontro com essa mulher. A testemunha que afirmou ao delegado que Vanderlei pagou para que ela mudasse a versão. Só no segundo depoimento, no dia 17 de fevereiro, ele decidiu contar. Disse que esteve com ela às 8 da noite, justamente o horário em que até agora Vanderlei não conseguiu se explicar. Nesse trecho do depoimento fica ainda mais claro. Indagado sobre o fato de ter inicialmente omitido que esteve com Jéssica por volta das 8 horas do dia 24 de dezembro, não soube explicar. Segundo a polícia, dias antes Vanderlei combinou com essa mulher uma versão distorcida dos fatos. Em depoimento, no dia 21 de fevereiro, mais uma bomba. A depoente relata que Vanderlei pediu para que a depoente viesse até esta delegacia e mentisse sobre o horário. Ou seja, Vanderlei pediu à depoente que dissesse à polícia que estiveram juntos no horário compreendido entre 7h30 e 9, que indagou Vanderlei sobre o motivo de tal pedido, tendo este declinado que por conta do vídeo que a polícia tinha, mostrando ele e Lucilene. O vídeo citado é o circuito de segurança, onde Vanderlei aparece e acelera os passos. Logo atrás vem Lucilene, tranquilamente. A testemunha contou à polícia que avisou Vanderlei que não iria mais mentir e que inclusive disse ao advogado dele sobre esse pedido do Vanderlei em mentir em depoimento. Mesmo assim, Vanderlei acreditou que essa mulher pudesse ajudá-lo e além de fazer a transferência bancária para ela, ele e o advogado afirmaram aqui na delegacia que uma nova testemunha poderia confirmar o que ele fez entre o horário das 7 e 9 da noite. O que até agora não ficou esclarecido. Quando o doutor Natanael veio falar isso, que tinha uma testemunha, que era a testemunha-chave, né? Ele não imaginava que a mulher ia falar a verdade, porque para ele só era bom ela ir lá e falar o que ele queria, né? Não falar a verdade. Então, tipo assim, se a mulher ficava presa, e aí, qual ia ser a posição dele? Por ela ter mentido, porque a polícia tinha provas. A polícia não vai prender uma pessoa sem prova. Se fosse assim, teria prendido o Vanderlei desde o começo, com a população toda acusando ele. E aí? A polícia hoje em dia prende com provas. Então, se prendeu o Vanderlei, é porque realmente tinha comprovado ali as mensagens que a moça tinha sido paga para mentir. Então, para mim, ele quis usar a moça no momento ali que ele viu que seria de bom momento para ele, mas acabou quebrou na cara dele, né? Bruna, você percebeu que todas as testemunhas que ele está apresentando junto com o advogado, que são para ajudar, acabam de alguma forma prejudicando? Por que você acha? Eu acredito porque as pessoas sabem que estão mentindo, sabem que alguma coisa realmente aconteceu e sabem que o Vanderlei tem culpa sim no sumiço da Lúcia. Porque se a verdade é uma só, a verdade é uma só.
Eu vou chegar ali e vou falar uma versão só e pronto, e acabou. Agora, se ele acha que as pessoas vão chegar lá na frente dele, mentir, chegar na frente da polícia vai falar mentira também, sinto muito. É melhor ele parar até de levar as pessoas, porque cada vez mais as pessoas vão falar a verdade, as pessoas não vão mentir. As pessoas estão vendo a gravidade desse caso. É uma pessoa que sumiu, gente. É uma coisa que pode ter matado a minha sogra aqui dentro. As pessoas não vão continuar mentindo, as pessoas não vão mentir para proteger Vanderlei. As pessoas conhecem o Vanderlei. E se as pessoas estão falando a verdade, é porque sabe a gravidade do caso. A mulher revelou ter sido coagida e assinou o depoimento ao lado do advogado. Foi o que levou o suspeito direto para a prisão. Quando foi a vez de Vanderlei se explicar, mais dúvidas. Ele simplesmente não disse o que carregava nesta sacola, na última imagem de Lucilene em Porto Ferreira. Que no dia 24 recorda que por volta das 18h30 foi até o supermercado Padona, que em seu trajeto não se recorda de ter visto Lucilene, ou mesmo de ter passado por ela. Que o declarante também não se recorda o que trazia dentro de uma sacola que trazia consigo. Ele se lembra o horário que subiu, o horário que minha sogra subiu, ele se lembra o dinheiro que ele retirou, se lembra de tudo, mas não se lembra o que estava carregando. Deve ser uma das coisas que sumiu de dentro da casa da minha sogra, só pode, porque depois que ela sumiu, tantas coisas que sumiu daí de dentro. E ele não dá conta, ele não sabe. Ele que morava com ela aí. Durante toda a investigação, um detalhe ficou bem mal explicado, segundo a polícia. Quando Elaine foi chamada aqui na delegacia para prestar depoimento, ela, por vontade própria, quis mostrar as mensagens trocadas com Vanderlei que estavam no celular dela. Porém, no momento em que Elaine pegou o aparelho para mostrar as mensagens, percebeu que elas tinham sido apagadas, segundo a Elaine, pelo próprio Vanderlei. A versão de Vanderlei sobre isso: o declarante sempre teve acesso aos celulares das mulheres com quem se relaciona, mas nunca deu liberdade para nenhuma delas terem acesso aos seus celulares. Que, indagado sobre o fato de ter apagado as mensagens do celular da Elaine, disse que não se recorda, mas era comum apagar mensagens não sabendo declinar o motivo. Tratamento de fatos íntimos. Uma coisa bem grave devia colocar ele ali em cena, né? Alguma coisa muito grave para a pessoa apagar. Não tem sentido, não tem lógica. E outra, ela só foi ver que ele apagou aquela mensagem lá na delegacia. Porque para você apagar a mensagem de WhatsApp, tem que ser ali no momento. Porque depois de algumas horas não apaga mais, né? Então como que apagou? Ela viu, ela sabia. Ela não veio falar que só foi ver na delegacia, que é mentira. Segundo Bruna, Vanderlei ainda tinha o costume de mexer nos celulares das outras pessoas. Ela também passou por isso. A Lúcia reclamava disso, que uma vez ele mexeu no meu celular e eu fiquei muito brava. E eu falei pra minha sogra, eu não quero ele mexer no meu celular sem minha permissão. Eu briguei com ela. Aí ela falou assim, o Vanderlei é assim mesmo, ele gosta de mexer no celular dos outros, mas não deixa pegar nem pôr a mão no dele. Aí eu falei, mas aí você é mulher dele, é problema de vocês. O meu ele não tem que pôr a mão. Aí ela tem que falar assim, mas ele é, como que ela falou? Ele é abusado a si mesmo, falou desse jeito. Mas eu não gostei, mas ele tem essa mania de mexer no celular dos outros mesmo. Isso é coisa feia dele mesmo, ele faz isso mesmo. Por mais uma vez, Vanderlei passou horários diferentes sobre o período que esteve na casa da Elaine, no dia 24 de dezembro. Ela mesma chegou a falar em depoimento que ele chegou às 7 da noite, mas negou isso em entrevista. No dia 24 de dezembro, que horas que ele chegou aqui? Entre 9h15 e 15 para as 10. Tá, eu conversei com a minha filha, com meu irmão. Eles me ajudaram a lembrar do período, do tempo certo. É nesse período. Entre 9h15 da noite e 15 para as 10? Isso. Tá. Qual era o horário combinado dele vir aqui? Não tinha uma combinação. Só falei para ele não demorar. Até mesmo porque ele combinava, ele sempre se atrasava. A vida inteira. Porém, um novo depoimento de uma testemunha arrolada pela defesa do Vanderlei o ajudaria a comprovar o horário em que ele esteve na casa da Elaine. Esse depoimento é de um parente da Elaine, que afirmou que no dia 24 de dezembro passou a véspera de Natal
com ela. Ele disse que Vanderlei chegou na casa bem perto das 10 horas da noite. Confirmou isso para a polícia. Mas, além de tudo isso, essa testemunha também revelou que Vanderlei teria agredido a filha da Elaine. Agrediu fisicamente. Por este motivo, a família da Elaine não aceita mais o Vanderlei lá na casa. Isso me surpreendeu muito, porque eu não esperava, né? Era para ser uma defesa, o Vanderlei acabou sendo algo contra ele mesmo. Que nem a outra testemunha que o advogado levou à delegacia e veio aquela bomba. E agora é essa nova novidade, né? Isso para mim mostra a pessoa que ele é, agressivo, né? Porque se as próprias pessoas da família dele lhe agride, né? Filha da mulher dele, então lá ver o que ele pode ter feito com a minha sogra aqui dentro do hotel. Vanderlei ainda afirma: Lucilene saiu do hotel com R$ 1.500 e outros R$ 50 que estavam guardados no caixa. A polícia não acredita que, se Lucilene estivesse viva, conseguiria se manter com essa quantia, que, segundo Vanderlei, era proveniente do hotel. A família também não acredita nessa hipótese. A Lucilene tem uma conta bancária. A quebra do sigilo bancário foi pedida pelo delegado. E, segundo ele, não há nenhuma movimentação. E olha que a Lucilene recebeu dinheiro durante esse tempo em que está desaparecida. Uma parcela do DPVAT, por conta do acidente de carro que sofreu com o ex-marido em 2016. Ele disse que ela saiu daqui com R$ 1.500 e mais R$ 50 que estava no caixa. Vocês acreditam que ela saiu com esse dinheiro? Eu não acredito nisso, eu não acredito que ela saiu com o RG dela, com a carteirinha, porque ele disse que a carteirinha e o RG também não tá aqui. Então, se a carteirinha e o RG não tá aqui, por que até hoje ela não foi visitar o filho? Porque que a bolsa de visita dela estava do mesmo jeito. Conversando, ela estava bem revoltada mesmo, chateada e falando: o Vanderlei tá tomando tudo que é meu, eu não tô mandando mais em nada e eu não tô conseguindo mais sair dessa situação. Só que eu ficava com raiva dela e brigava com ela, que eu falava: mas é culpa sua, bota esse cara pra fora. Sabe, eu já logo falava um monte. E quando a gente conversava aqui dentro, ela não conversava comigo, porque ela mandava eu calar a boca, porque ele ouvia tudo que a gente conversava. Então ela sabia que todo momento ela estava sendo monitorada. Então nem para desabafar, ela não podia desabafar dentro de casa. Tudo isso leva a Bruna a acreditar que Vanderlei possa estar envolvido em outros crimes. Como o de Goiás, na morte da menina Amanda. Nada foi confirmado até agora. Em breve, o delegado de lá deve pedir um exame de DNA ao suspeito. Muita coisa leva o Vanderlei, é morada lá, é carro, é processo que ele tem lá. Então, tipo assim, tudo leva ele pra lá, a ele ter acesso àquele lugar, né? Ele não pode falar que não, eu não tá. Mentira. Ah, o advogado veio falar que bateu o carro. Beleza, a minha sogra teve acidente de carro e ela tem comprovante, tem boletim de ocorrência, tem o papel do Detran, tem tudo. Já que ele está falando que existe esse acidente, ele pode ir lá na televisão e apresentar isso, porque para mim não existe acidente nenhum. Para mim é tudo conversa fiada como sempre, né? E cadê esse carro? Já que foi pro ferro velho, tem que dar baixo. Então ele tem toda essa papelada, né? Eu não acredito nisso. Ele é só mais uma das desculpas deles, né, para querer tirar o Vanderlei da cena ali. Que pra mim, eu acredito que sim, ele possa ter feito isso com a Amanda. E ele é um psicopata. Então, se pra mim ele é um psicopata, ele tem um caráter suficiente para fazer essa maldade com essa moça Amanda. Eu espero que pelo menos a família, né, tenha justiça também nesse caso, que a polícia investigue, que vá a fundo nisso, porque tudo leva o Vanderlei sim, é processo, é carro, é moradia lá, é familiar lá próximo. E ele esteve lá, né, na época, ele esteve. Essa semana pode ser decisiva em relação ao futuro do investigado. Em poucos dias termina o prazo da prisão temporária. Provas e depoimentos colhidos até aqui desmascaram as contradições, as mentiras, mas não revelam o misterioso paradeiro de Lucilene. Mas a gente quer procurar, a gente quer achar ela de qualquer jeito, não importa como. Mas a gente está muito cansado, sabe, com toda essa situação. A minha avó está ficando doente, a gente está muito preocupada com ela. E eu também estou cansada já disso tudo, né? A gente não consegue tocar nossa vida sem achar ela, é muito difícil. É muito difícil a gente entrar aqui no hotel, sabe? Dói demais, é muito difícil você deitar e acordar e ir pensando. O que aconteceu com ela depois que ela virou aquela esquina? Sabe, é isso que fica batendo na cabeça da gente e a gente fica tentando achar a solução, a resposta, que a gente não acha. E a polícia não acha ela, é isso que deixa a gente mais, assim, revoltado com tudo.
Daqui a pouco tem o caso aqui no programa da menina, do caso Gabriele, da menina morta lá no Mato Grosso do Sul, que nós mostramos ontem. Vocês vão ver, a polícia soltou o irmãozinho dela de 13 anos, apreendido por participação no assassinato. Vocês vão entender a reviravolta já já. Me dá o caso que chega agora, por favor.